agora sim, nós vamos à nossa primeira entrevista de hoje. Vamos fazer um alerta. O mês de março é escolhido para a conscientização sobre o câncer coloretal, um mal que afeta todos os anos mais de 40 mil brasileiros, entre homens e mulheres. E nós vamos falar com o doutor André Augusto Pinto, ele que é proctologista e cirurgião do aparelho digestivo. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer todos os problemas aí relacionados ao câncer do aparelho digestivo e o câncer coloretal. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por tê-lo aceito. Doutor, o câncer do intestino, ele é, segundo o INCA, né, um dos 3 tipos que mais atinge os brasileiros. O porquê dessa proporção, doutor? Câncer coloretal é o câncer do aparelho digestivo mais frequente. Entre os homens, ele é o 3º mais frequente, perdendo somente para o câncer de próstata e o de pulmão. E nas mulheres, ele é o 2º mais frequente, só perde pelo câncer de mama. E isso acontece por uma alteração da digestão, por vários fatores de risco que hoje a humanidade tem, de comer errado, a obesidade, o sedentarismo, baixa ingesta de líquidos e fibras. Isso vai fazendo com que as células do intestino se transformem, começando com os pólipos intestinais e daí desenvolvendo, no decorrer dos anos, o câncer coloretal. Doutor, é possível se fazer uma prevenção desse tipo de câncer apenas com uma alimentação mais saudável, com exercícios físicos, ou é necessário outros tipos de preocupações também? Olha, basicamente, o importante é nós fazermos uma dieta balanceada, rica em fibras, com baixa ingesta de carnes vermelhas, gorduras, enlatados, embutidos, evitar a obesidade e o tabagismo. Mas só isso não resolve. Existem fatores genéticos, constitucionais e até algumas doenças do aparelho digestivo, algumas doenças inflamatórias intestinais, que podem aumentar a chance de ter câncer do intestino. Então é importante você fazer a prevenção com a alimentação, mas é fundamental também a prevenção com exames. Hoje, o exame mais importante para a prevenção do câncer coloretal é a colonoscopia, que deve ser feita tanto para homens quanto para mulheres a partir dos 50 anos de idade. Doutor, foi interessante o senhor tocar nesse assunto aí dos exames, né? Porque, por exemplo, a colonoscopia, eu já escutei homens reclamando desse tipo de exame, falando que não é um exame confortável, mas é o melhor exame a ser feito se a pessoa quer saber se ela tem este problema do câncer do intestino ou até outros problemas, né, doutor? Sim, a colonoscopia é o melhor exame para a prevenção e diagnóstico do câncer coloretal, além de outras doenças, como a doença inflamatória intestinal, quadros de diverticulite e outras patologias. É um exame que é feito com segurança hoje, faz com sedação. O ruim da colonoscopia é o preparo, que você tem que limpar o intestino. Então, você vai fazer uso de algumas medicações, você vai ter uma diarreia líquida, isso vai preparar o seu intestino para o exame. O exame é feito com sedação, é um exame indolor, você faz, e dura em torno de meia hora, 40 minutos, você volta para casa com um risco muito pequeno. Doutor, eu quero até aproveitar aqui que a gente está podendo conversar sobre esse assunto, entender um pouco mais a complexidade de problemas do intestino, né? Eu lembro que uma vez eu conversando com outro médico a respeito desse assunto, a gente estava falando sobre as dificuldades, por exemplo, hoje em dia existe muito conservantes nos alimentos, né? Então, tudo que a gente vai comer é muito conservante, por isso que os alimentos duram ali meses, anos, né? Aí você parte para uma alimentação um pouco mais saudável e às vezes esses alimentos que são considerados mais saudáveis, alimentos naturais, aí eles têm muito agrotóxicos, né? O quanto agrotóxicos, o quanto esses conservantes, isso influencia no aparecimento de doenças do intestino, doutor André? Conservantes, corantes, agrotóxicos, isso varia de alimento para alimento. Tem alguns alimentos que são necessários muito agrotóxicos e tudo isso pode lesar a célula do intestino e pode aumentar
a chance dos cânceres do aparelho digestivo, principalmente o câncer coloretal. É um dos fatores, mas não é a única causa. Nós fizermos uma alimentação mais saudável, isso tende a melhorar. Doutor, nesta época de pandemia, muita gente acaba ficando com receio de se deslocar até um hospital, se deslocar até mesmo a uma clínica, né? O quanto é importante que uma pessoa que tem problemas do intestino, que ela faça um acompanhamento regular com o seu médico, mesmo nesta época de pandemia? Só uma pergunta importante, porque as outras doenças não deixaram de existir por causa da pandemia. Nós estamos hoje agora numa fase muito grave, os hospitais estão cheios, pronto-socorros cheios, clínicas lotadas, com pacientes com Covid. Mas aqueles pacientes que tiverem dor ao evacuar, sangramentos, alteração do hábito intestinal, intestino mais preso, história de emagrecimento, precisa procurar um cirurgião do aparelho digestivo, um proctologista, para fazer a prevenção e o tratamento do câncer do cólon. Por quê? Porque nós estamos pegando pacientes agora com casos muito mais avançados da doença nesse ano inteiro, que ficou sem sintomas, sem procurar o médico, e nós estamos operando pacientes em estágio mais grave da doença. E isso piora o tratamento, piora o prognóstico desses pacientes. Então, é importante que esses pacientes procurem o médico no início dos sintomas. Não esperem, agendem nas clínicas, agendem nos consultórios, passem direto com especialistas. Vocês podem fazer os exames. Hoje, os hospitais têm protocolo separado para pacientes com Covid e não Covid, então você consegue fazer os exames. Não deixem de se tratar. O câncer do cólon é um câncer que é insidioso, então no começo os sintomas são bem leves. Se você deixar de tratar ou prevenir nessa fase, a consequência pode ser muito grave. Doutor, esse câncer coloretal, ele sendo diagnosticado no início, quantos por cento de chance, em média, o paciente tem de fazendo uma cirurgia, de fazendo depois um tratamento, de ter uma recuperação total em relação a essa doença? Isso varia muito do que a gente chama de estadiamento. Então, do nível da doença, principalmente em que localização do intestino que ele está, o tamanho desse tumor, se ele já está disseminado pelo organismo ou não. Mas a sobrevida dos pacientes operados em fases iniciais de tratamento é de mais de 70%. Doutor, são 40 mil pessoas aí com câncer coloretal por ano, em média, né? Esse número é um número que assusta bastante. Poderia haver uma diminuição mais considerável se as pessoas tivessem mais informações, se as pessoas procurassem médicos com antecedência. Como que a gente pode diminuir esse número de casos no país, doutor? Primeiro que a gente acha que esse número não é verdadeiro. Nos Estados Unidos, nós estamos em torno de 150 mil casos por ano. Aqui no Brasil, notificados são 40 mil. Nós achamos que existe uma subnotificação, que esses casos são num número maior. Mas a prevenção é feita com a colonoscopia. A maioria dos tumores coloretais aparece a partir dos 50 anos. Se toda a população fizer um exame preventivo de colonoscopia após os 50 anos, tanto homem quanto mulher, vai melhorar muito o tratamento, porque o 90% dos cânceres do aparelho digestivo, do câncer coloretal, começam com pólipos. Esses pólipos, no começo, são benignos. Com a colonoscopia, nós conseguimos retirar esses pólipos, evitando que ele se transforme em maligno. Então, quando você faz a colonoscopia, além de você prevenir, você já começa a tratar inicialmente esse câncer que vai ser instalado um dia. Então, se você conseguir fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos, você já consegue prevenir a grande maioria dos cânceres do aparelho, principalmente o câncer coloretal. É importante salientar que se o doente já tem história familiar, se ele já tem alguma doença inflamatória intestinal, outra patologia intestinal, esse exame tem que ser feito antes, pode ser começado aos 40 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Doutor André, o senhor falou algo aí que me chamou a atenção.
O senhor falou que muitos desses cânceres começam pelos pólipos, né? E quando achado esses pólipos, é necessário fazer uma cirurgia para retirada deles, para que de repente não corra o risco dele virar câncer. Essa pessoa que já teve pólipos retirados, ela tem que fazer a colonoscopia de uma forma mais regular, uma vez por ano? Como é que funciona isso? Sim, geralmente nós retiramos os pólipos. O pólipo começa como um pólipo inflamatório, que é um pólipo hiperplásico, ele se transforma em um pólipo adenomatoso, depois ele se transforma num adenocarcinoma, que já é um tumor. Esses pólipos são retirados na colonoscopia, então no próprio exame de colonoscopia eles já são retirados. Esses pólipos, sendo benignos, eles vão ser acompanhados anualmente ou a cada 2 anos, até que você tenha colonoscopias normais, pelo menos 3 normais, aí você pode voltar a fazer colonoscopia a cada 3 a 5 anos. Mas assim que você fez o diagnóstico de um pólipo, você tem que repetir esse exame depois de 1 a 2 anos, dependendo do tamanho do tipo histológico desse pólipo. O câncer coloretal, doutor, ele é mais frequente nos homens que nas mulheres, e esses homens, quando têm esse tipo de câncer, quando tem como é que eu posso dizer? Quando eles desconfiam da possibilidade desse câncer, eles são mais resistentes a tratamentos? O câncer coloretal é praticamente igual, tanto nos homens quanto nas mulheres. Tem uma incidência de 5% a mais nos homens do que nas mulheres. O que acontece é que as mulheres se cuidam um pouco mais. As mulheres vão mais rotineiramente ao ginecologista, os próprios ginecologistas já estão orientados a pedir essas colonoscopias após os 50 anos. O homem é mais reticente tanto a ir ao médico, quanto a realizar o exame, que é um exame invasivo, mas que, com o passar dos anos agora, já tem mudado e os homens também têm feito a colonoscopia. Mas a incidência de câncer é praticamente igual entre homens e mulheres, 5% a mais só nos homens. Doutor, nós estamos numa época do ano onde está sendo escolhida essa época para se falar mais a respeito desse tipo de câncer. É uma campanha envolvida em torno desse assunto. Campanhas mais esclarecedoras à população, com mais informações, ouvindo médicos como o senhor, explicando da importância do exame coloretal. Isso realmente é importante para que a gente tenha, por parte da população, um cuidado maior em relação a esse tipo de doença? É fundamental que as pessoas saibam que o câncer coloretal é muito frequente, ser o câncer mais frequente no Brasil. É importante saber que a colonoscopia é o principal exame, que ela deve ser obrigatoriamente feita após os 50 anos. E é importante saber que com a colonoscopia, com o diagnóstico frequente, é um tratamento curável. O câncer é curável se você for diagnosticado numa fase inicial. Os sintomas do câncer coloretal são insidiosos, eles demoram para aparecer. Então, quando eles aparecem, já pode estar no estado muito avançado da doença. Então, é fundamental que mesmo aquelas pessoas que nunca sentiram nada e têm o seu intestino funcionando normal, é fundamental que eles façam a colonoscopia, porque o diagnóstico precoce dos pólipos, a retirada dos pólipos, é o melhor tratamento e vai evitar uma cirurgia, vai evitar uma quimioterapia, vai evitar uma radioterapia no futuro. Então, é fundamental que todos façam a colonoscopia e todos necessitam saber que é o melhor exame para o diagnóstico e para a prevenção do câncer coloretal. André Augusto Pinto, proctologista e cirurgião do aparelho digestivo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado pelo convite. À disposição sempre. Obrigado, bom trabalho.